tem seu lado positivo, nada é por acaso, tudo sempre tem algum motivo. Ninguém pode explicar o amor, nem as coisas loucas que ele faz, mudando as cores ao nosso redor, mas de repente tudo se desfaz. Hoje eu conversei com o universo, pedi pra ele tirar do meu caminho que não for pra mim. Sei que vai doer, mas tudo tem seu lado positivo, nada é por acaso, tudo sempre tem algum motivo. Ninguém pode explicar o amor, nem as coisas loucas que ele faz, mudando as cores ao nosso redor, mas de repente tudo se desfaz. Ninguém pode explicar o amor, nem as coisas loucas que ele faz, mudando as cores ao nosso redor, mas de repente tudo se desfaz. Boa noite! Boa noite, família TQA! Sejam todos muito bem-vindos! Ai, que saudade de vocês! Bem-vindos a mais um encontro de troca aqui no canal do Instituto TQA Brasil. Chega mais com a sua energia boa, com a sua energia de amor. E vem, gente, vem banhar do conhecimento com quem entende de verdade. Hoje eu convidei a doutora Rosângela Arnett, a mais conhecida como doutora Quantum, para estar aqui com a gente, falar de um assunto muito legal. Para você que está chegando agora, boa noite, já estou vendo a família TQA em peso aí, enquanto o Instagram entrega, né, o conteúdo. Você que está aqui, faça o seu papel também. Está na hora de você mandar esse aviãozinho aí, convidar os seus amigos para virem participar dessa live. Gente, não é uma live, é uma aula gratuita, né? Com quem entende do assunto de verdade. E a gente vai aprender juntos aqui. Então, faça o seu papelzinho aí de casa também, né? É assim que a gente equilibra. Você equilibra comigo e com a doutora Rosângela, fazendo o seu papel, convidando mais pessoas para fazer o quê, Paty? Para despertar, para destravar, para saltar. Então é uma alegria muito grande voltar aqui novamente aqui no Instituto TQA Brasil, acompanhada, né, de uma pessoa tão especial, com tanta bagagem, com tanto conhecimento para dividir e compartilhar conosco aqui. Lembrando que o Instituto TQA Brasil de carinha nova, vocês viram aí? Ai, gente, tá lindo, não tá? A nossa logo ganhou aí, né, uma estilizada. Tá tão bonita, tá mais leve, tá intuitiva, tá fluida, né? Assim como é o Instituto TQA Brasil. Além disso, Lume chegou aí, né? Que é a nossa mascotinha, digamos assim, a Lume que tá aí sempre respondendo a todos vocês. É uma alegria muito grande que esse nome vem de luz, né? Vem trazendo luz ainda mais para o nosso caminho. Então, ó, vem chegando, tem um tempinho que eu não faço live, vocês viram aí que a programação do Instituto TQA Brasil também tá toda diferente, além das nossas lives, agora são, né, em horários diferentes, né, também, mas essa aqui tem um quê especial. Oh, e como tem um quê especial? Falei para minha coordenadora Ana, para toda a equipe do Instituto TQA Brasil, essa live tem que ficar gravada, minha gente. Então ela vai ficar gravada sim, vou deixar ela salva aqui, né, no feed do Instituto TQA Brasil, para que você possa rever, assistir várias vezes, quantas vezes quiser, porque é isso, gente. Conhecimento, ó, a gente tem que martelar até encaixar. Então, bem-vindos, viu? Bom, vou chamá-la aqui, ela já me deu um oizinho, doutora Rosângela, pra gente bater um papo aqui bem legal. Breve teremos evento com a doutora Rosângela, calma, aguarde. Já mandei o convite. Aí! Olá, olá! Boa noite, doutora Boa Rosângela. noite! Que prazer estar aqui com você. Vamos ver se eu Ó, acerto aqui melhor. aí, Aí, ó. o prazer é todo nosso, é uma alegria te receber aqui na nossa escola. Bem-vinda, sinta-se em casa. Gratidão por ter aceitado esse convite com tanto carinho, com tanto amor, viu? Eu agradeço o convite. Eu também estava com saudade de fazer live. Faz uns dias já que eu não faço. As atividades da gente, né, nos atrapalham às vezes, mas é muito gostoso a gente poder estar aqui. E eu acho que é isso mesmo, né? Uma boa conversa vale tudo.
Vale tudo. É o que eu falei aqui para a família TQA. É uma aula, né? A gente chama de live, mas é uma aula, gente. Falando nisso, vou te chamar de você, porque você é tão Pode jovem, chamar. né? Cheia de vida, né? Me conta, você está nos Estados Unidos ou está no Brasil? Hoje eu estou em Curitiba, mas eu moro nos Estados Unidos já faz quase 2 anos. Ah, Mas hoje eu vim passar 2 meses aqui, porque eu tinha vários compromissos agendados e também para ver o pessoal, né? Eu acabei de chegar ontem de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eu fui ver minha família, meus irmãos e meus sobrinhos. Eu não via eles há bastante tempo, então a gente tem que reservar um momento para ficar lá, né? É muito gostoso. Ai, maravilha. Gente, a doutora Rosângela, depois ela vai contar um pouquinho né, que ela mudou para os Estados Unidos, está aí defendendo, né, PhD, é isso, doutora Rosângela? Isso, isso Olha, mesmo. olha só, o calibre, como dizia a Eric Davi, o calibre com a gente aqui hoje, né, no Instituto Uhum. TQA Brasil. Bom, vamos lá, a gente lançou esse tema. Antes de começar, olha o que eu tenho aqui. Uau! Ah, gente, ó, o meu Oxyflower aqui para dar uma respiração nas células. Ó, antes de começar o assunto, eu queria que você explicasse aí, né, porque a gente lançou esse assunto na escola e muita gente vieram várias perguntas, né? O pessoal perguntando, Paty, mas epigenética? Fala pra gente um pouquinho, né? Falei, não, quem vai falar é quem entende do assunto, assim, então eu vou convidá-la. Então eu queria que você explicasse, vamos bater um papo sobre esse tema tão pertinente, né? Que tem ganhado tanta força, tanto mundo aí. Então eu queria que você trouxesse pra gente esse assunto aí. Pode ficar à vontade que você está em casa. E se alguém tiver Tá alguma ótimo. pergunta, por favor, mande. Eu vou desativar os comentários aqui só para não atrapalhar, mas pode mandar a sua pergunta que eu vou lendo aqui à medida que a gente for batendo esse papo, ok? Então, é contigo. Que bom. A primeira questão que eu gostaria de levantar é a importância de discutir esse tema, porque realmente ele vem sendo abordado na ciência, né? Agora a ciência ficou até ridículo de falar, porque eu acho que eles detonaram com a ciência na pandemia, mas eu vejo assim que as propostas que nós temos vamos chamar de medicina ortodoxa, né, essa medicina convencional, elas ainda estão baseadas num dogma que era que a gente era vítima dos genes. Só que isto já vem sendo mudado há muito tempo. Então é importante que a gente leve essa ideia a fundo para as pessoas realmente pensarem, porque senão fica muito fácil, né? Você dizer, ah, pois é, então, né? Ah, a pessoa lá tá com problema cardíaco, porque a família toda tinha problema cardíaco, é óbvio que vai ter problema cardíaco. Exemplo, né? Então, é muito fácil. E aí você também se livra da obrigação de cuidar de você mesmo, não é verdade? E o que acontece com a epigenética? Ao longo desses anos todos, e aí a gente vai falar desde a década de 40, gente, é isso mesmo que eu vou dizer, tá? Desde a década de 40, antes de terem descoberto que o DNA era uma dupla hélice, que tinha uma linguagem binômia, que foi só descoberta em 53 por Watson e Crick, já se tinha uma ideia de que existia alguma coisa no ambiente que mudava a expressão gênica. Não se sabia exatamente nem o que era uma expressão gênica na época, mas se tinha essa ideia. E eu quero chamar a atenção aqui para um cientista que é pouco falado, que é o Waddington. Ele foi o pioneiro em se dar conta de que tinha que ter uma coisa estranha, porque o exemplo dele é muito tranquilo. Ele dizia assim, ó, você pega uma ninhada de cachorros, e aí, por exemplo, né, aquela raça que eles têm os olhos claros, né, os cachorros de olho azul lá. Eu até já tive uma dessas. Todos eles têm olho azul, mas no meio dessa ninhada, um vem com o olho, um azul, outro marrom. E ele diz, mas não pode. Se todos eles são iguais, porque nasceram juntos no mesmo momento, como é que um sai diferente, né?
Então, essa ideia, ela nunca foi abolida, ela só cresceu. Mas acontece que esse dogma de que tudo era gene, tudo era por causa do cromossoma, tudo era o DNA, ele foi simplificar a situação. Então, quando surgiu lá na década de 50, esses dois cientistas que conseguiram entender o que tinha dentro do núcleo, porque já se sabia que a célula tinha núcleo, que no núcleo tinha alguma coisa que mandava, né, achavam que mandava na célula. Então essa história toda ela foi sendo, né, estudada e o problema não é esse conhecimento que cada vez a gente sabe mais sobre o nosso DNA. O problema é a interpretação disso. E é como tudo na vida. O que acontece com a gente não é problema, é como que nós interpretamos o que acontece que vai fazer a diferença para nós, não é isso? A mesma coisa a questão da genética e da epigenética. Eu quero lembrar vocês que um belo dia os cientistas achavam que já sabiam, né? Já tinham conhecimento suficiente, tecnologia suficiente para ler o DNA humano. E lá na década de 90, final da década de 90, até mais ou menos 2003, eles fizeram, o Brasil participou disso, aqui em Curitiba teve um laboratório de genética que participou desse estudo, mais de 150 laboratórios no mundo inteiro, milhões e milhões de dólares eles gastaram, mas eles conseguiram aprender como é que funcionava a tal da linguagem binária do DNA. Então, o DNA nada mais é que é uma dupla hélice, né? Cada cromossomo tem uma dupla hélice, e eles têm são 46, né? 23 de cada pai e mãe, junta tudo, e eles ficam dentro. Agora vem a melhor parte. Eles ficam dentro desse núcleo numa única célula. É só você usar bom senso que você entende de tudo que eu tô falando. Então, juntou lá, né, metade do pai, metade da mãe, juntou, fez uma célula só. E tudo que tem a ver com essa pessoa que está se formando ali, tá nessa célula. Tudo. Ali está determinado o tamanho, a altura, se vai ficar gordo, se vai ficar magro. Ali está determinado a cor do olho, a cor do cabelo, mas tem muito mais. Ali também está determinado se essa pessoa, por exemplo, ela vai conseguir ficar mais natural, por exemplo, vai aceitar mais medicações naturais, vai, né, ficar melhor com coisas da natureza ou vai precisar de coisa mais química. Ninguém pensa nisso, mas tá ali. Mas então, aí tem uma coisa maravilhosa. Esta única célula, ela vai se desenvolvendo e dela vão sair todas as mais de 70 trilhões de células que tem um corpo humano. E presta atenção, é a mesma origem, mas você tem uma célula cerebral, neurônio, que é extremamente especializada, que não dá conta de si sozinha, precisa de uma outra que é a glia para cuidar dela, porque é isso que a glia faz, dá comida, tira, né, limpa as fraldas, faz tudo que tem que fazer para o neurônio. E nós temos células totipotenciais, né? Por exemplo, células que estão na nossa medula, que podem a qualquer momento se transformar em qualquer outra. E aí nós temos a do coração, que também é super especializada, tem a do fígado, que sabe, né, metabolizar coisa, e aí tem a do olho, que vai fazer lá os cones no fundo do olho, né, com o maior número de mitocôndrias que existe por milímetro cúbico no nosso corpo. Então, é tanta coisa especializada, diferenciada, que não tem lógica você achar que é só aquele monte de, né, bases, porque na verdade são só 4 letras, né, que tem o nosso DNA, e aquelas basezinhas lá que estão viradinhas uma para lá, outra para cá, que vai dar conta de tudo isso. Então, óbvio, por uma questão até de entendimento, de bom senso, de conhecimento, é óbvio que tem que ter muito mais. E o que é esse muito mais? E aí, ao longo dessa caminhada, quando eles começaram a se dar conta, né, dessas coisas, eles começaram a ver, por exemplo, que
essa história de olhar o que tem dentro do nosso DNA ficou muito confusa, porque eles achavam que nós teríamos, por ser organismos muito complexos, nós teríamos mais de 150 mil genes. Mas só que eles caíram do cavalo, porque eles descobriram que o ser humano só tem 23 mil genes funcionantes. O arroz que a gente come, esse arroz aí que você bota na panela, tem 30 mil genes. Precisa de 30 mil genes para fazer arroz. Mas para fazer um ser humano tão maravilhoso quanto nós, 23 mil dá conta. Não é legal isso? E aí, por que funciona dessa forma, né? E aí eles descobriram também que 90% das proteínas que estão dentro do núcleo não são codificantes. Eles não fazem proteína. Porque o que é o DNA? É a receita de fazer proteína. É isso que ele faz. E nós somos seres que produzimos proteína. Aí as pessoas se confundem, porque quando elas pensam em proteína, elas só pensam em carne, né? Ah, então tá, tem proteína na carne, mas o ovo também tem proteína. Puxa, mas aí tem a proteína vegetal. Aí já começa a confundir muito. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tudo que acontece no nosso organismo depende das proteínas, porque todo o metabolismo celular é feito através de enzimas proteicas. Então, 100 mil atividades metabólicas por minuto em cada uma das mais de 70 trilhões de células acontece porque nós produzimos proteínas. E essas proteínas, elas são maravilhosamente feitas, porque aí é que entra a história do DNA. O DNA tem a receita de fazer a proteína. Mas aí tem uma maquinaria celular muito complexa que acontece assim. A célula, ela tá lá e ela... Vamos pegar uma célula, né, Vamos pegar uma célula neurológica, já que eu falei mal dela aqui, coitadinha. Ela é maravilhosa. O neurônio é fantástico, né? Só que ele é tão especializado que ele não sabe dar conta de si mesmo. Mas então, o neurônio, ele precisa produzir um neurotransmissor. Porque ele tem que dar o sinal para o próximo neurônio, que é isso que funciona. Nosso neurônio funciona de várias formas, uma delas é essa, que é produzir o neurotransmissor. Olha só, para ele produzir o neurotransmissor, ele precisa de umas proteínas que vão juntar lá os nutrientes que estão dentro dessa célula para produzir. Então, vamos pegar lá, por exemplo, né, um neurotransmissor comum, vamos pegar um bem legal, né, ocitocina. Afinal, a ocitocina, olha que legal, a ocitocina, ela tá, bom, é bem complexo isso, mas só para dizer assim, é o hormônio do amor, né? É o hormônio do amor. E claro que depende do hipotálamo, da hipófise, né? Ela vai ser produzida lá e vai cair na sinapse. Mas vamos lá. O que nós temos que entender é que para você conseguir produzir qualquer coisa dentro de uma célula, qualquer coisa, essa célula precisa querer fazer isso. Porque o DNA é simplesmente a receita. Imagina você estar na cozinha e tem um livro de receita fantástico, maravilhoso, com a ambrosia que a tua avó fazia. Vamos supor, tá, a ambrosia faz mal para quem tem problema de proteína do leite, pode imaginar uma outra coisa sem glúten e sem leite, se você quiser. Mas vamos lá, você tem a melhor receita do mundo e tá naquele livro de receita. Adianta estar lá no livro, se ninguém abrir e ler, não vai fazer nenhuma coisa com esse livro. Ele não serve para nada. Isso é o nosso DNA. Ele não presta para nada a não ser o detentor da receita. Então, presta atenção. Essa célula que está precisando produzir alguma coisa para resolver um problema dela, ela vai abrir, né, o núcleo e vai mandar para dentro do núcleo, tem mais complexo que isso, eu vou simplificar, vai mandar o bibliotecário que vai abrir o livro, que vai achar a página certa e vai copiar a receita. Esse é o tal do RNA mensageiro, o mRNA. Esse mRNA, ele tá no núcleo com uma proposta, achar a receita. Mas essa
receita tem que estar disponível. Então, essa receita ela pode estar enroladinha no livro de tal forma que ele procura e não acha. Não tem a receita. Ele sai e diz assim: ó, hoje nada feito, não achei a receita. Mas ela pode estar bem disponível, aberta. Ele vai lá, copia a receita, vai para, né, para citoplasma da célula, e aí acontece uma coisa que eu acho linda, maravilhosa, né? Porque tem um negócio lá chamado uma organela ribossoma, e ele faz. Eu sempre que eu leio sobre isso, eu estudo isso, eu imagino um varal. E aí ele vai lá e pendura no varal, assim, com os, né, com os prendedor, ele pendura, aqui vai aminoácido tal, ali vai o outro aminoácido, ali vai o outro, ele vai botando a receita ali. E a célula vai achando esses aminoácidos, é tudo aminoácido, porque é uma proteína que está fabricando, vai pendurando e vai grudando um aminoácido no outro. E aí tá, fez a proteína. Essa proteína pode ser de demora, como o colágeno, que é uma proteína enorme e demora para fazer e depois demora para acabar. E ela pode ser extremamente rápida, como por exemplo, algumas proteínas que se usa assim segundos. Produz, usa, desmancha. Produz, usa, desmancha. É muito maravilhoso o nosso corpo. Olha só, voltando para a ideia do que é a epigenética. Eu expliquei para vocês o que era a genética. A genética é isso, né? Uma biblioteca lá, na verdade, existem várias coisas em relação ao DNA que é interessante, como se fosse quase 1000 bíblias, com não sei quantas milhares de páginas, eles já contaram isso, né? Mas que seja, tá lá. Mas ele tá lá quietinho e ele não funciona se ninguém for lê-lo. O que é a epigenética, então? Bom, epigenética quer dizer que está acima da genética. A epigenética é a capacidade da nossa célula fazer a sua expressão gênica, ou seja, ele através de situações que aconteçam, atividades que aconteçam, a célula tem que responder. Por exemplo, responder a uma necessidade dela. Mas ela pode responder a algo que está acontecendo fora dela. E aí é que entra a maravilha dos nossos pensamentos e sentimentos. Eu já chego lá. Mas ela tem então que responder a uma coisa que está acontecendo, que então pode ser no meio ambiente, que foi aí que eles, né, descobriram a epigenética, que tinha alguma coisa que era uma resposta ao meio, mas ela também pode precisar, por exemplo, de alguma coisa que seja intrínseco dela. E aí tem mais um detalhe. Descobriram que o nosso DNA, 99% dele é igual para todo ser humano. Então nós todos somos irmãos mesmo, de verdade, sabe? Esse negócio que nós somos todos irmãos, verdade. O nosso DNA é igual. Só tem 1% que é diferente, que faz todas as diferenças entre nós. E aí tem a história que são 23 mil genes e mais de 200 mil proteínas. Então, óbvio que tem gene que fabrica várias proteínas, certo? Fique com essas ideias. Muito bem. Aí, o que vai acontecer? Acontece que para a célula responder ao ambiente e às suas necessidades, ela tem que escolher quais são os genes que ela vai usar, quais que não é para usar. E aí é que entra a parte bioquímica da epigenética. Porque aí essas situações todas, elas vão definir aquele gene vai ser silenciado ou aquele gene vai ser evidenciado, né? Vai ser copiado. E essas. Rosângela, é porque popularmente é doutora Quanto, né? Mas assim, doutora Rosângela Arnett, né? Tem perguntas aqui, só para eu não perder o fio da meada aqui, porque é uma aula, gente, é uma aula, né? Eu estou aqui lembrando da minha aula de biologia, né? Com tantas outras informações. Mas tem perguntinha aqui, eu posso fazer? Eu espero a senhora explicar. Pode fazer. Pode?
Tá, então peraí. A primeira é a minha. Eu queria que você explicasse, né? O que que faz a célula querer, então? Isso. Então, a célula vai escolher a sua expressão gênica de acordo com a sua necessidade. Aí vamos pensar assim. Então, alguma coisa mais simples. Ahn, Você tá, por exemplo, uma pessoa está sendo atacada por um vírus. A gente é atacado por vírus o tempo todo, tá? Esse negócio das pandemias não é bem como eles contaram para vocês. Na verdade, neste momento, exatamente neste momento, provavelmente nós todos aqui estamos em contato com centenas, talvez milhares de vírus. Não, vamos botar centenas. Esses vírus, eles estão no ar, eles estão nas coisas, eles ficam na nossa mucosa, né? Na mucosa do nariz. Uns vão ficar ali, vão morrer, a gente vai lavar o nariz, vai acontecer alguma coisa. Vai, uns ou outros vão entrar na nossa circulação, vão conseguir passar pelas barreiras físicas e vão entrar na nossa circulação. Então vamos supor que o teu sistema imunológico, que o sistema imunológico dessa pessoa, que são soldados, né, que estão patrulhando o sangue, eles vão lá e encontram um desses vírus, mas é um vírus conhecido. E é um vírus que eles já têm a foto deles, né? Eles têm o anticorpo pronto, que a gente vai fabricando isso e vai guardando, né? Tem um lugar de depósito lá das fotos. Então, esse vírus é reconhecido, né? Tem todo um processo para isso, né? Tem lá umas células que apresentam o vírus para o sistema imunológico, e o sistema imunológico, as células do sistema imunológico, eles têm que produzir o anticorpo, que é uma proteína. E aí o que vai acontecer? Naquele momento existe uma emergência. Da onde saiu a emergência? Do que está acontecendo fora da célula, certo? Então, o que aconteceu fora, a informação chegou para a célula de alguma forma, que pode ser, por exemplo, as citocinas, né, que são substâncias que o próprio sistema imunológico produz para sinalizar onde está o problema, qual é o problema, eu quero agora isso, depois eu quero aquilo. Então, existem essas citocinas, as interleucinas, pode ser isso, né, que entrou lá e grudou na membrana celular, que na verdade quem manda na célula é a membrana. Essa membrana identificou uma necessidade, mandou a informação para dentro da célula e imediatamente, e é essa maravilha do nosso corpo, né? Nós fazemos tudo imediatamente, na hora certa, no lugar certo, na quantidade certa, né? Depois as pessoas querem ficar se enfiando de remédio, mas a gente produz tudo que precisa, tá, gente? Então, olha só, naquele momento, o mRNA lá, o mensageiro, ele entra no núcleo e estas receitas de coisas que esta célula especializada do sistema imunológico faz, estão todas abertas, o livro está aberto, porque é necessário. E aí esse RNA mensageiro vai lá, copia, volta, rapidamente produz o anticorpo, joga para fora, ataca a célula, tudo funciona. E na grande maioria das vezes, tudo funciona. Nós funcionamos muito bem, apesar do que a gente faz com a gente mesmo. Então, o que é a epigenética? É a informação que chega na célula e que vai criar a necessidade da resposta da célula e que vai ler esse DNA e fazer a expressão gênica da resposta. Isso é a epigenética. É coisas, então vamos simplificar. Meio ambiente interferindo na resposta celular. Isso é a epigenética. E esta epigenética é a que determina realmente como que a gente vai responder. Presta atenção que eu usei a palavra exata aqui. A resposta da célula. Por que eu digo isso? Porque nós estamos respondendo ao meio ambiente o tempo todo. É por isso que nós estamos aqui, vivos até hoje. Mais de 200 mil anos que está esta versão do nosso DNA aqui na Terra.
Então, nós estamos aqui porque nós respondemos ao meio ambiente da maneira possível que nos mantém vivos. Porque qual é a primeira regra da vida? Faça tudo para ficar vivo. Essa é a nossa primeira regra. A segunda regra, reproduza, porque tem que manter a espécie. As outras regras vêm depois, né? Tudo o resto que a gente acha que é importante para o nosso corpo não é. O importante é ficar vivo e reproduzir. Mas então, a ideia da epigenética, ela foi se moldando conforme eles foram descobrindo coisas, né? E tem coisas maravilhosas nessa história. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que é um exemplo clássico de epigenética de livro. A fome da Holanda no final da Segunda Guerra Mundial, tá? É um estudo feito acompanhando mais de 50 anos, tá? Esse estudo é um estudo muito longo, mas é um estudo muito bem feito para mostrar o que é a epigenética. Então, vamos lá. Imagine, então, que a Holanda estava lá na Europa, né? Guerra, fome, não produziam alimento, né? Era aquela confusão toda. Mas as mulheres continuaram engravidando. Elas não deixaram de engravidar nessa fase. E aí eles viram que no final de 1944 até metade de 1945 foi o momento em que as mulheres tiveram menos acesso à comida. Então eles de uma alimentação de 2.300, 2.500 calorias, elas baixaram para 800 calorias por dia. E as grávidas desse período, claro, passaram fome e os seus fetos também passaram fome. Então houve um trauma gravíssimo nesta gestação. A gente chama isso de trauma intrauterino, né? Que pode ser de vários tipos. Esse é um muito grave. Então nasceram fetos, né? Crianças recém-nascidos, geralmente de baixo peso, porque tinham pouca comida. Muitos foram prematuros. E aí o que eles fizeram? Eles acompanharam, eles foram atrás disso, porque eles tinham documentação, né? Eles sabiam quem eram essas pessoas. E eles acompanharam 50 anos, esses que nasceram nesta época. E aí eles descobriram coisas incríveis. A primeira delas é que o trauma intrauterino modifica um receptor. Presta atenção que eu tô agora misturando o emocional com o bioquímico, que tá tudo junto e tudo a ver. Modifica o receptor dos glicocorticoides, ou seja, ele modifica o receptor que vai determinar a resposta ao estresse. Então, essas crianças já nasceram sem ter uma boa resposta ao estresse. O eixo hipotálamo, né? A gente chama de HPA, né? Hipotálamo pituitária e, na verdade, a de adrenal, né? Então seria hipotálamo, hipófise adrenal corretamente, mas o nome a gente chama de HPA. Esse eixo, que é o eixo que determina a tua resposta ao estresse, ele já tá capenga e não funciona direito em função do trauma intrauterino. Isso determina ao longo da vida tudo que vai acontecer com essa pessoa quando ela está estressada, porque a reação ao estresse dela vai ser diferente dos que se alimentaram normalmente. Então, só pensa a loucura que é, as grávidas não querem comer para não engordar, né? Eu fico doida quando me dizem isso. Não é para se entupir de comida. Mas, gente, não pode não comer, né? Tem que ter uma dieta saudável. Mas vamos lá. A história deles não para aí, tá? Então, a primeira coisa que eles viram, que realmente existiu o que a gente chama de marca epigenética. Porque esse movimento celular cria, lembra que eu falei antes, ou enrola as proteínas naquela receita lá, que é naquele DNA, e não deixa ler, então silencia o gene por uma das formas
que é o código das histonas, esse é o nome, né? As histonas são essas proteínas que protegem o DNA e que enroscam o DNA. Então, a compactação das proteínas do núcleo não deixa ler, é uma das formas de silenciar genes. E a outra forma mais comum é a metilação, que é quando pega um grupo metil, CH3, e bota lá num lugar que se chama, né, CPG é o nome, né? Porque o grupo metil ele só se gruda na guanina e na citosina. Na verdade, na citosina que tiver uma guanina. Então, o que acontece bioquimicamente? O DNA ele é feito com os genes e ele tem uma espécie de entre, né, no meio lá, tem uma espécie de regulador do gene. E nesse regulador não dá para ler proteína ali, não fabrica proteína, ele é não codificado. Mas ali ele também pode desligar aquele gene. E muito rapidamente isso pode acontecer. Então, quando está tudo funcionando bem, isso tudo acontece para o bem. Isso vai acontecer assim, vai silenciar gene de doença, vai silenciar gene de toxina, que a toxina vai lá e estraga o gene, ele silencia, ele vai silenciar a mutação, ele vai silenciar o que tem que ser silenciado, aquilo que não é para funcionar. E vai estar funcionando aquilo que é para funcionar. Mas quando existe uma situação diferente, ele pode silenciar errado. Ele pode, por exemplo, silenciar o gene que protege do câncer. Imagina isso acontecendo. É um dos efeitos colaterais das bioinoculações que andaram por aí. Silencia gene que protege do câncer. O que vai acontecer? A pessoa vai ter mais câncer. Aí não é só porque silenciou o gene vai ter o câncer. Tem outras coisas epigenéticas que vão desencadear o câncer, como a alimentação, e aí vem a outra questão. Lembra que eu falei da fome? Não terminei a história, já termino. Mas a alimentação, ela dá informação epigenética para as células. É uma das maiores fontes de epigenética nossa. Por isso a importância da alimentação saudável. Todo mundo achava que a alimentação saudável é porque, né, disseram que era bom. Não, tem uma razão muito bem explicada. A alimentação saudável, principalmente se ela for viva, se ela não tiver, né, toxinas, então mais orgânica possível, né, ela é extremamente importante para acordar, né, para fazer o gene bom funcionar bem, porque é isso que vai chegar na célula, a informação. Então vai chegar lá vitamina, mineral, aminoácido, compostos bioativos, tudo coisa boa, saudável. Essa célula fica feliz e ela acorda o gene bom. E se ela tá chegando lá, toxina, organofosforado, né, um monte de coisa ruim, ela vai lá e começa a silenciar as coisas tudo errado, porque ela se atrapalha. E aí ela pode silenciar o gene que não deixa sair, em vez de silenciar o gene do câncer, e isso é uma coisa que a metilação faz, né? Silencia o gene do câncer, né? Que seria um gene mutante, e acorda o gene que protege a gente do câncer, vamos dizer assim. Ela pode inverter isso por uma má alimentação. Então, hábitos de vida são informações epigenéticas importantes. E agora você começa a entender por que se fala tanto em exercício físico regular, né? E aí essas coisas todas. Mas aí isso não acabou. Olha só, é muito mais que isso. Vamos lá, tô lá na fome. Então, esses que ficaram com fome, eles tiveram uma alteração na sua reação ao estresse que determinou um aumento. Então, eles compararam quem comeu naquela época e naquela idade com quem não comeu, tá? Fome ou não fome, tá? O que eles viram? A reação ao estresse era diferente. Então, eles eram mais deprimidos, mais ansiosos, tinham muito mais casos de esquizofrenia e muito mais casos de transtorno do espectro autista, tá? Muito mais
estatisticamente muito mais significativo a esses que nasceram desta época. Mas não para aí. Eles também tiveram alterações metabólicas. Por quê? Porque passaram fome, eles desenvolveram, então eles acordaram os genes lá primitivos que fazia, quando as pessoas lá na idade da pedra não tinham o que comer, eles tinham que comer muito quando tinha comida e não comiam quando não tinha, então eles conseguiam fazer uma reserva calórica maior. Isto aconteceu nessa população que passou fome intraútero. Eles eram muito mais com síndrome metabólica, muito mais obesidade, muito mais diabetes tipo 2, muito mais as doenças cardiovasculares. Né? Então, este estudo, que é um estudo enorme, muito bem documentado, ele comprova a importância da epigenética e ele mostra que os traumas epigenéticos intraútero e na primeira infância são muito mais crônicos e determinantes do que o que vai acontecer ao longo da vida. Mas nem tudo está perdido. O que eles descobriram também? Aí eles fizeram outras experiências, tá? Então eles descobriram que existe como trabalhar a epigenética da pessoa e modificá-la. Por quê? Geneticamente não tem como mudar. É aquele o teu gene, tá? Infelizmente teu olho é verde, ou teu olho é marrom, ou teu olho é preto e azar. Não vai mudar a cor do olho. Porém, você pode, através da epigenética, modificar condições patológicas ou não. Como é que isso funciona? Você pode inverter isso. Então vamos pegar alguém com síndrome metabólica, passou fome na intraútero e agora tem aí os negócios lá que mais junta gordura na pochete, né? Como a gente diz. Então, o que você tem que fazer? Você vai mudar, primeiro de tudo, mudar o meio que essa pessoa está. Então, ela precisa de apoio social, ela precisa de dieta adequada e, pasmem, não pode fazer dieta que leve à fome, senão ela vai fazer de novo, né? Ela vai manter aquilo que está acontecendo lá, né? Porque tem a cicatriz, tem a marca epigenética. Ela tem que fazer dieta. Doutora, tem até uma pergunta aqui, gente. Ó, eu vi que tem várias perguntas, a gente vai ler no final, tá? Para não quebrar a linha de raciocínio, mas falando de jejum, tem aqui, a Eliane está perguntando o seguinte: quando fazemos o jejum, deve ser intermitente, que ela quis dizer aqui, né? O que acontece de fato? Então, se você faz jejum intermitente da maneira correta, o teu organismo leva numa boa, porque existem mecanismos, né, que vão ser desencadeados pelo jejum para limpeza da célula, autofagia, aquela história toda. E se você está bem alimentado, e mais importante que bem alimentado, bem nutrido, ou seja, tuas células têm nutrição celular suficiente, ele é benéfico. Agora, se você faz o jejum errado, errado no sentido tempo errado, número de vezes por semana errado, e aí isso é muito personalizado, as pessoas botam isso de uma forma muito genérica, né? Que nem aí, por exemplo, eu tenho 67 anos. Se eu fizer o jejum intermitente que eles mandam, gente, eu vou morrer de fome. Eles mandam ficar 16, 18 horas sem comer por dia. Gente, isso faz um mal horrível para uma pessoa da minha idade. Então, óbvio que tem que ser de acordo com cada pessoa, não pode generalizar. Mas o importante para a gente entender o porquê do jejum é que ele não pode ser frequente. Não pode todos os dias fazer jejum naquele período. Por quê? Porque o organismo pensa que está em ritmo de guerra. Então, você precisa fazer jejuns alternados, isso é bem importante, e adequados. E a volta, sair do jejum, a próxima refeição, ela precisa ser muito bem estabelecida.
porque a próxima refeição vai absorver tudo que está ali mais um pouco. Então é importante que você tenha esses cuidados, certo? Mas essa pessoa da síndrome metabólica lá, ela pode simplesmente mudar a sua marca epigenética se ela for bem acompanhada, fazendo uma dieta adequada, mas tendo um ambiente adequado. Preste atenção no que eu estou falando, porque uma das formas de você mudar marcas epigenéticas é ambiente, e o ambiente celular e o ambiente geral, e ambiente total aqui, com apoios das pessoas na tua volta, né? Porque o ser humano, ele não vive sozinho, ele precisa de apoio, ele precisa de gente na volta dele, certo? Então é importante que você tenha essa ideia para que você consiga epigeneticamente modificar as coisas. E aí essas pessoas, então, que foram, né, acompanhadas, elas ensinaram muito para a gente o que nós podemos fazer, tanto para resolver problemas quanto evitá-los. E aí entra a ciência do início da vida, né? Que é a importância de cuidar dessas mulheres. Primeiro, as que querem engravidar já deviam, né, fazer um cuidado prévio, e também durante toda a gestação e no início da vida, e a importância do cuidado com a mãe, porque aí é uma outra coisa epigenética fundamental. E aí eu vou entrar na questão dos sentimentos e a importância dos sentimentos. Vamos lá. As crianças, então quando elas nascem, elas se identificam com as suas mães. Existe uma identificação, tá? Esse binômio mãe-feto, mãe-criança, mãe recém-nascido, é muito importante para determinar as bases da saúde mental dessa criança para o resto da vida. Então, a mãe, ela não pode ser só uma cuidadora. A criança ela não consegue ter uma saúde mental adequada só com a fralda trocada, a alimentação certa, na hora certa, ponto. Entendeu? Isso é o básico da manutenção da vida, mas não tem o lado afetivo. Então a criança ela precisa muito mais. Ela precisa de colo, ela precisa de toque, ela precisa de cheiro, ela precisa de tudo isso que a gente sabe que é tão importante. E precisa disso por alguns anos. O ser humano é um ser que demora muito para ficar liberado da família, né? Então, esse processo, ele vai dando informação para essas células, e essas células vão produzindo neuropeptídeos, neurotransmissores adequados, vão organizando a cascata toda emocional, e essa pessoa fica preparada para o mundo. Se eles, vamos pegar o exemplo, né, daquela mãe que é uma mãe negligente no sentido de contato, mas ela é organizada, ela troca, ela dá, mas essa criança fica muito no berço, ela tem que chorar para ganhar o mamar, sabe? Esta criança, ela cria marcas epigenéticas que vão determinar que ela também não vai saber lidar com estresse. Assim como aconteceu com o faminto intraútero. Então, você veja que é muito mais do que a gente pensa, esse início da vida. Mas depois, tá bom, mas foi, sei lá, nasceu e botaram no orfanato e ninguém adotou. Tem tanta gente assim, né? O que essa pessoa pode fazer depois? De novo, epigeneticamente você pode mudar essas marcas. Você não vai mudar totalmente, porque isso é muito grave, né, o início da vida. Mas essa pessoa, ela pode ser uma pessoa super equilibrada e saudável, um grande pai, uma grande mãe, se ela recebeu em algum momento da sua vida apoio social, meio ambiente, informação, entenderam? Então sempre dá para resolver. Mas por que isso tudo acontece? Porque a célula responde não apenas bioquimicamente o que acontece
na membrana, mas também responde à informação eletromagnética. Então, ela responde a vibrações. E os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, eles são ondas vibracionais. E essas ondas, presta atenção aqui que isso é importantíssimo. A onda vibracional produzida pelo nosso cérebro, que é o nosso pensamento, repercute em todas as nossas células, porque ela não fica só aqui, ela fica no campo. Nós temos um campo de energia, que se chama biocampo, que onde tudo está. E nesse campo estão todas as informações que nós temos no nosso organismo, incluindo pensamentos. Mas o pensamento, ele tem uma vibração muito sutil, vamos dizer assim, né? E a gente determina isso fazendo eletroencefalograma, né, gente? Eletroencefalograma mede o quê? Onda cerebral. O que é onda cerebral? Pensamentos. É o que a gente está produzindo lá. Então, a gente produz entre mais ou menos 6 mil a 7 mil, não, 60 mil a 70 mil pensamentos por dia. O triste é a falta de criatividade, porque a gente pensa 90% das coisas igual do dia de ontem. Ontem a gente pensa a mesma coisa hoje, a mesma coisa amanhã. Então, esses pensamentos repetitivos, gente, não é legal. Porque aí você vai reforçando uma informação. Você reforça a informação, epigeneticamente você vai criar uma situação na tua célula, tá? Porque essa onda está no campo. E se ela está no campo, a tua célula está captando. Mas o mais grave, ou não é que seja grave, mas é importante, é que nós temos o sentimento. A onda vibracional do sentimento, ela é 5 mil vezes mais poderosa que a do pensamento. E esse é o problema. Então, pensar é importante? Claro que é. Ele é bom pro bem e é bom pro mal. Mas sentir é muito mais importante. E é por isso que lá intraútero e na primeira infância é muito mais sentimento que pensamento. Por isso que as marcas são mais graves, mais crônicas, mais duradouras. Então, pensamento e sentimento, eles precisam estar sempre coordenados. Isso é fundamental, que aí você dá uma informação para a célula com poder de melhorar a tua vida, melhorar teu metabolismo, a tua biologia, né? Porque na verdade é isso que a gente faz, a gente muda a biologia o tempo todo. É só vocês pensarem que nós produzimos tudo que nós precisamos, na hora que precisa, na quantidade que precisa e no tempo que precisa, e melhor. No momento que para de precisar, destrói aquilo e reaproveita a matéria-prima. Tem nada melhor que isso. Nós somos muito melhor que qualquer indústria farmacêutica, gente. A gente só tem que aprender a dar valor a isso. E parar de esculhambar a nossa vida, porque epigeneticamente a gente faz as duas coisas. Ou a gente corrige, ou a gente esculhamba tudo. Essa é a verdade. Uau, que aula! Ó, tem várias perguntas aqui, doutora Rosângela. Toma um chimarrão aí. Aguinha. É água. Deixa eu vir aqui nas perguntas. Que aula, gente. Coisa incrível. Gente, quem tiver pergunta, eu vou ativar aqui os comentários, mas olha só. A Aga José e Silva está dizendo o seguinte, meninas, como a epigenética pode nos guiar na vida? Conseguimos, conhecendo a gente, como é que é? Conseguimos, conhecendo a gente, guiar nossos filhos? Acho que é isso a pergunta. Não sei se deu para entender, doutora Rosângela. Então, não sei se eu entendi bem, mas a ideia que eu quero que vocês tenham em mente é que nada é impossível. Essa é a ideia, tá? E a gente tem casos e casos e casos, gente. A gente tem casos maravilhosos de gente que resolveu modificar a sua biologia, a sua saúde,
fazendo o certo. O que é fazer o certo? Todo mundo sabe, só que pouca gente cumpre. Mas o que é fazer o certo? É você prestar atenção em você mesmo. É você cumprir as tuas necessidades básicas e mais. Ajudar você mesmo a ter uma boa, né, relação com você mesmo. Essa história de amar você mesmo, está até lá nos mandamentos. Ame o próximo como a ti mesmo, quer dizer, você tem que amar você. Então, a primeira coisa que eu vejo para você modificar a tua vida e você passar isso, porque a outra coisa que eu não falei aqui que é importante lembrar é que as marcas epigenéticas elas são passadas para outra geração. A gente não passa só o nosso DNA, a gente passa a marca epigenética. E ela pode ser boa ou ruim, dependendo daquilo que você viveu. Olha só, existem, por exemplo, essa história aqui que eu contei da fome lá, né? Eles ficaram com essa marca na questão da reação ao estresse, e os netos, ou seja, os filhos dessa geração, também tinham reação ao estresse ruim, porque ficou a marca e não foi resolvida. Então é obrigação nossa, para as próximas gerações, é obrigação nossa resolver aqui mesmo. O negócio é aqui e agora, porque aqui é agora que a gente vive. A gente tem que parar de achar que vive no futuro ou no passado. A gente vive aqui agora e aqui agora nós temos que resolver tudo. Para parar de mandar para a próxima geração os problemas que a gente criou, né? Isso mesmo, ó, o pensamento lança, o coração puxa, né? Exato. Dona E Rosângela, ó, isso é uma coisa muito importante, né? A gente ter essa visão de que eu posso mudar. E como que muda? Mudando a nossa capacidade de aprendizado. Nós temos que manter a nossa neuroplasticidade em ordem para nós sempre aprender a nos observar e corrigir. É o tempo todo, é orar e vigiar o tempo todo. E aí, eu também acho importante vocês saberem que existem muitos estudos científicos mostrando que algumas técnicas e práticas modificam a nossa epigenética para o bem. Tá? Eu falei das que faz mal, né? Eu falei aqui hábitos de vida ruins, né? Alcoolismo, sedentarismo, tabagismo, também fazem marcas epigenéticas ruins. Existem as que fazem bem, né? Então, a alimentação, né, ela pode ser boa, ela pode modificar, por exemplo, para você ajudar a célula a metilar adequadamente, normalmente, você pode usar suplementos alimentares. Eu até desenvolvi vários suplementos alimentares com essas visões, né, do que é bom para isso, o que é bom para aquilo, mas na quantidade certa, sem exagero, sem sobrecarga. Eu tenho aí a Catalmedic, que é uma indústria de suplementos, onde eu desenvolvi vários suplementos, um deles é para metilação, né? Para ajudar a metilar adequadamente, se chama VitaCard. Então, é possível que você ajude com suplementos ou com uma dieta adequada. Mas tem técnicas e práticas, gente. Por exemplo, nós temos meditação. A meditação, especialmente os estudos maiores foram feitos com mindfulness, que é aquela meditação do estar presente, né? Essa meditação, ela está comprovada, primeiro, que ela aumenta telômero, ou seja, ela te anti-envelhece, né? Então, aumenta a tua longevidade. Segundo, ela melhora a tua qualidade de vida. E epigeneticamente, ela diminui o aparecimento de doenças. Isso está comprovado, com vários estudos, não é um só. Então, meditação. Existem práticas e técnicas de respiração que podem ajudar. Existe, por exemplo, o Ho'oponopono, não sei se todo mundo aqui conhece o Ho'oponopono, eu sou uma adepta do Ho'oponopono. É um tipo de oração, mas não é oração religiosa, mas é uma forma de você trabalhar 3 emoções, né? Que é amor universal, gratidão e perdão, né? E são muito poderosas. Essa é uma técnica e prática que tem ação epigenética, né? Então existe o EFT, Emotional Freedom Technique, bem feito e repetidamente, tem ação epigenética. Então a gente tem muita coisa com ação epigenética que pode utilizar
ajudando e que não é um produto, né? Tem os produtos, tem muita coisa, né? A gente pode utilizar, mas é interessante que a gente tenha a ideia da nutrição, e aí nós temos suplementos adequados, também não é qualquer coisa, tem que aprender. Aliás, amanhã eu vou dar uma aula sobre isso. Então, quais são os princípios e as escolhas dos nutrientes? Ó, tá aí uma ideia boa para nós fazer uma aula. E aí, então, isso tudo é importante. Então é muita coisa. Não é para sobrecarregar a cabeça de vocês. A ideia aqui é, vocês têm esse conhecimento de que é possível. E aí vocês vão atrás e a gente pode modificar isso. Muito bom. Bom, terapia quântica aplicada também, né? A gente acredita Todas aí, essas técnicas aí. o Exatamente. indivíduo acessa aí as suas emoções mais profundas, tomando consciência, né? E aí, é claro que é a forma que a gente encontra de auxiliar aí a despertar, né? Para interagir aí com o corpo, né? Disparando o programa de autocura quando você toma essa consciência. Doutora Exatamente. Rosângela, A autocura é uma ação epigenética. Perfeito. isso aí. E aqui tem mais perguntinhas, ó. Vamos lá. A Cris Borges, terapeuta TQA, inclusive embaixadora, está dizendo o seguinte: e o caso da pessoa com múltiplas personalidades, em que uma delas tinha um olho claro e outra com o olho castanho? Qual o mecanismo que alterou o gene? Então, epigenético de novo. O que que acontece? No momento que muda a personalidade, modifica a bioquímica inteira, destrava lá, abre, né, o DNA e lê a mudança da cor do olho. Lembre que nós temos 99% do DNA igual para todo mundo, só 1% que modifica. Nesse 1% está a cor do olho, mas nós temos outras possibilidades de cores que não são, né, que estão silenciadas. Então, óbvio que essa personalidade abriu o caminho para aquela situação. Isso aí. E aqui o Alex está perguntando o seguinte: podemos dizer então que estas mensagens são feitas através de algum tipo de codificação celular? As mensagens do pensamento e do sentimento. Sim, creio que é isso que ele está perguntando. Tá, então assim, ó, vamos entender isso que é muito interessante. Aliás, existe um estudo em 1989, é um ano que um professor de biofísica de uma universidade chamado Chan Tsong, é o nome dele, Tian com Y, Tsong, ele publica 2 trabalhos científicos fantásticos que mostra que a membrana celular ela é capaz de captar através de nanoantenas essas dos receptores de membrana que são proteicos, né? Me referi aos mensageiros RN. Os RNA, tá, já vamos resolver isso aí. Mas essas membranas celulares, elas têm nanoantenas que captam a informação de fora da célula. Tudo que passa pela célula é uma informação tanto bioquímica quanto só onda vibracional, né? Tanto que a nossa célula responde, por exemplo, à música. Olha a musicoterapia aí, né? Então ela responde a isso, né? Então, olha só, essas nanoantenas, elas captando a informação, elas funcionam como diapasões e elas jogam a informação dentro da célula. E esta informação é suficiente para despertar as organelas e criar todo o maquinário da célula para ele ir lá fazer a proteína que precisa. Olha que interessante. Chegou só a onda, mas essa onda desencadeou um processo que mudou a conformação daquela proteína e resolveu um problema ou criou uma situação para que se fizesse então a proteína que precisa para a resposta dessa situação, vamos dizer assim. Então, o RNA mensageiro, ele também é uma proteína, tá? Ele vai ser fabricado no momento que ele precisa ser usado, bioquimicamente.
Ele vai entrar no núcleo e vai copiar e vai trazer a cópia para o citoplasma. E aí ele vai fazer isso que eu disse, né, que pendura lá no ribossomo, e aí ele é desmanchado, ele é destruído. Então é bioquímico o processo. Bioquímico e biofísico também, essa comunicação, É né, para a célula, sempre né? primeiro biofísico. A Que é a informação escolha. chega. Sempre primeiro é biofísico. Aí desencadeia o processo bioquímico e a resposta vai ser Então, bioquímica. a partir do momento que eu escolho, vem lá da minha centelha, da minha mais pura intenção, eu escolho biofísico. A resposta que a célula está aguardando, a resposta dentro e fora, é bioquímica. Tá. Quero lembrar vocês uma coisa para entender isso direitinho. Nós produzimos, né, no hipotálamo, lá, né, nesse sistema límbico que a gente tem dentro do nosso cérebro, nós temos um sistema que é responsável pelas emoções, né? Então, lá nós produzimos os neuropeptídeos. O que são neuropeptídeos? São pedaços de proteína que têm uma informação emocional, tá? Para você ter uma ideia, você tem você produz esse neuropeptídeo no momento que você tiver um pensamento que ancora num sentimento por mais, presta atenção agora, por mais de 45 a 50 segundos. O tempo que nós temos para modificar a resposta é de 45 a 50 segundos, é menos de um minuto. Vamos pegar um exemplo de um problema. Você está dirigindo e alguém te fecha na frente. Você vai ficar o quê? Irritado. Você vai ficar irritado e vai xingar a pessoa. Isto vai desencadear todo um processo para as suas células de coisa ruim, porque você criou um sentimento com um pensamento rápido, né, num estresse, e isso, se durou mais que 45 segundos, já fez o neuropeptídeo. Esse neuropeptídeo vai chegar em todas as células que tiver receptor para ele e vai dizer, ó, o negócio tá ruim, ela tá brava, é melhor você, né, fazer alguma coisa aí, porque ela tá brava. Então, a resposta celular modifica em função da informação, que agora é bioquímica. Chegou biofísica no sistema límbico, se transformou em bioquímica, criou um neuropeptídeo. Por exemplo, na depressão, o neuropeptídeo criado pelo processo crônico de depressão modifica a tua pele, tem receptor em pele. Você olha uma pessoa depressiva, ela tem uma pele ruim, ela tem uma pele feia, desvitalizada. É o neuropeptídeo cronicamente sendo produzido, que está lá estragando o sistema imunológico e atrapalhando a saúde e também a pele, para entender a importância disso. Então, nós somos seres que nós agimos muito rapidamente a tudo que acontece. Essa é a importância de ficar vigiando. Imagine que nesse momento que alguém, né, te fechou e você ficou puto da cara, você faz ali uma meditação rápida. Você pega uma frase que você usa sempre, né, que a gente chama de decreto, e você começa a decretar que você está bem, que você, entendeu? Se modificou o pensamento e o sentimento antes de criar o neuropeptídeo. Você se salvou naquele momento até de desencadear uma doença. Cancelado, 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 transmuta o pensamento. Pronto. E é nesse período de menos de um minuto que a gente pode fazer isso. Olha só, doutora Rosângela, deixa eu passar aqui, vou tomar um pouquinho mais do tempo, seu tempo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem algumas perguntas que ficaram aqui para trás, Nós, deixa eu ver. nós, nós respondemos, né? Respondemos aí, tem aqui, ó, a Gislena, na verdade. Doutora Rosângela, te amo, você é sempre maravilhosa, como sempre, do seu jeito lindo de explicar, gente. Gratidão. Ela é do coração mesmo, ela explica, e é um conhecimento tão profundo, ela consegue trazer isso para o nosso dia a dia, que não é uma tarefa fácil explicar de tudo isso, assim, trazendo isso no nosso dia a dia, né? Aí aqui tem, doutora, quanto ao Alzheimer, tem como modificar? Ó, Tem.
Tem muita coisa que a gente pode fazer. A grande questão para não desenvolver Alzheimer é que é de longo prazo a mudança epigenética para que não apareça o Alzheimer. Então, assim, todos nós temos a possibilidade de desenvolver demências. Né? Alguns podem desenvolver de um tipo, outros do outro. Alzheimer é um tipo de demência. Em torno de 40% das demências são Alzheimer. Muitas não é Alzheimer, eles diagnosticam como tal. Então, como que você impede o aparecimento de uma doença antes dela aparecer? Depois que ela apareceu, você tem a lesão. A lesão é uma situação encruada, que você pode diminuir a progressão, você pode estacionar até reverter, mas não totalmente. Por isso a importância de nós cuidarmos de nós mesmos o tempo todo. Como é que você vai impedir que aconteça? Né? O Alzheimer é uma involução cerebral a partir de uma substância, que são uma substância beta-amiloide, que vai ficar entranhada entre os neurônios, aqueles neurônios não recebem o cuidado da glia e vão morrendo. Né? Aliás, a gente perde 10 mil neurônios por dia no dia que você está zen e feliz. Se você tiver irritado, bravo, estressado, você chega a perder 100 mil neurônios. Então, cuidado com isso também. Pode ser que lá na idade, lá no final da vida, né, você vai precisar de tanta neuroplasticidade pela falta dos neurônios que nem vai dar conta. Por isso é uma que eu falo, calibrado na alegria, gente. Todos os dias, calibrado na alegria. Bem isso, bem isso. Então, é importante a gente ter essa ideia, tá? Nós precisamos fazer a prevenção. E qual é a prevenção? Eu não sei se eu vou ter Alzheimer ou não, se eu vou ter alguma demência ou não. A minha prevenção é essa. É a nutrição adequada para o meu cérebro, e aqui entra um monte de nutrientes. O cérebro, ele usa 25% do oxigênio que a gente respira. Olha a importância disso. E só você pensando nisso, você já vê que o cérebro, apesar de ser um órgão pequeno em termos de tamanho e peso, ele é muito exigente, né? Então, a gente vai precisar de minerais, de vitaminas, de ômega 3, né? A gente precisa de muita coisa boa para o cérebro. Nós vamos voltar aqui para falar sobre isso. E, então, prestem atenção. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que manter meu cérebro ativo, eu tenho que manter principalmente as vitaminas que podem levar à demência, como é a falta da vitamina B12 e da D, vitamina B12 e D, tá? Presta atenção nisso. Então, se a gente mantiver a nutrição celular adequada, respirar adequadamente, ter um sono adequado, só com isso, nós já vamos diminuir muito o aparecimento. E aí nós temos que manter a neuroplasticidade, porque o segredo é fazer com que a comunicação entre os nossos neurônios se mantenha bem. Um neurônio se comunica com mais de 20 mil outros neurônios. Então, essa comunicação, que a gente chama de rede neural, é fundamental. E aí tem várias técnicas e práticas também, né? E essas todas que nós falamos ajudam e muito, né? Que você vai fazer essa comunicação, e aí você evita. Mas aí está lá com a mãezinha ou o paizinho já numa situação complicada. Sempre pode ajudar. Acredite, você pode ajudar tanto fazendo com que a própria pessoa reaja, como as pessoas à sua volta podem ajudar, né? Lembrem que existe um hospital nos Estados Unidos, que foi até criado lá pela década de 80, por aí, que eles só atendem paciente terminal, de qualquer terminal, né? Então, tanto pacientes, né, com câncer, com doenças autoimunes, também com demências, tá? E olha só, eles não atendem o paciente, eles atendem o paciente e o cuidador do paciente. Então, interna com eles, junto, alguém que é íntimo desse paciente, que cuida desse paciente. Eles têm 25% de cura em doenças terminais
porque eles trabalham só com técnicas e práticas naturais. Então, essas coisas todas que nós estamos falando aqui, meditação, eles trabalham muito com a imaginação, imagética, né? Imagética, que é as visualizações, tá? E eles ensinam essa pessoa, que é a âncora do paciente, a trabalhar junto. Lembra que eu falei aqui para vocês do apoio social, que é importantíssimo na epigenética? Então, esse meio onde está o paciente faz toda a diferença. Então, se esse paciente ficar depositado numa cama e só vão lá dar comida, né, e mudar a fralda, é que nem aquela criança, tá? Ele não vai evoluir bem. Mas essa proposta completa faz a evolução mudar. Eu já tive pacientes com demências já não avançada, porque também se já tiver numa situação muito ruim, não sobrou neurônio para a gente salvar, né? Então a gente não pode achar que faz milagre. Milagre até existe, mas não é por nós, né? Por Deus. Então, olha só, eu tive pacientes que eles melhoraram absurdamente de demências, absurdamente, a ponto de voltarem a dirigir, a cuidar dos seus negócios, a cuidar de conta bancária. O filho ficou bravo, um deles, lembrei de um deles, o filho ficou tão bravo que veio me xingar, porque agora o pai queria saber onde é que estava o dinheiro dele. Então, assim, ó, eles melhoraram muito. Não é fácil. São processos de longo prazo, 1 ano, 2 anos. Mas esse paciente chegou para mim, e vários, não é um só, é que eu lembrei desse agora, que é um empresário aqui de Curitiba. Ele chegou para mim com a esposa, já numa situação avançada, em que ele não dirigia mais, ele não sabia mais o endereço, ele não sabia voltar para casa se ele saísse sem alguém, né? Então ele já estava realmente há alguns anos nessa demência, mas ele tinha uma coisa muito boa, ele tinha essa esposa do lado que estava fazendo de tudo para ele melhorar. E eles tinham feito vários tratamentos, mas todos medicamentosos. E aí eles me procuraram porque eles queriam mais. E a gente começou um tratamento exatamente com isso que eu estou falando para vocês. A gente tratou com nutrição, claro, desintoxicamos, nutrimos, exercício físico adequado, né? Então fomos num crescente, usamos os florais quânticos que eu trabalhava, usamos as nutrição celular, e ele foi, e muita praxiterapia, né? As terapias que a gente podia fazer para melhorar a neuroplasticidade. Em 2 anos, ele regrediu da demência. Ele regrediu assim, a ponto de realmente voltar à sua vida ativa. Quando eu fechei meu consultório, e eu tenho toda uma história para contar disso aí que outro dia eu conto, eu fechei meu consultório, já fazia 5 anos que ele era meu paciente, e ele só vinha fazer revisões. Ele já tinha ido para a Europa com a esposa viajar, sabe? Ele já tinha feito um monte de coisas. Então, é possível. Todo mundo vai ter a mesma resposta? Claro que não. Isso que determina, o que determina a autocura? Tudo isso que eu falei, fazer tudo o que precisa. Não é fácil, mas é simples. Só que não é fácil. Por que não é fácil? Porque a pessoa tem que querer e as pessoas na sua volta têm que dar o apoio. Essa é a verdade. Isso eu estou falando para as doenças instaladas, crônicas, etc. Tá bom? Agora, se você está na pré-doença, você tem tudo para ser saudável e feliz. Tudo. E você mesmo pode disparar o programa de autocura. Ele tá aí desde que você nasceu, gente. E olha que eu nem falei do nosso maravilhoso, fantástico Bruce Lipton, né? Que eu tive a honra de No dia conhecer da crença. pessoalmente. Passei 3 dias com ele em São Paulo, foi maravilhoso. É, Bruce Lipton tem um livro, né, chamado A Biologia da Crença, que todo mundo tem que ler. Ele está, inclusive, disponível gratuito na internet para quem não quer comprar. Mas eu acho que livro a gente tem que comprar para homenagear o autor. Verdade. Ai, gente, é um livro ótimo, eu tenho ele aqui. Ó, deixa eu passar aqui. Várias pessoas aqui parabenizando, perfeito, Paty, sempre quis ouvir isso cientificamente.
essa comunicação com a célula que tanto falamos, é terapeuta, né? É legal a gente saber, né, o que que acontece biologicamente. Exato. Ai, aqui tem admiração pelo conhecimento da doutora Rosângela. A Gratidão. Priscila ama TQA, gratidão pela presença, autorresponsabilidade, responsabilidade literalmente na célula. Que espetáculo! Que mais? Que aula incrível! Frase que uso. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Ah, adoro, adoro. Excelente. É. E a Barra de Axis, o mantra do Barra de Axis. É incrível o conhecimento da doutora Rosângela, autorresponsabilidade na prática. Gisele te agita dizendo o seguinte, muito esclarecedora essa live. Gente, que coisa linda. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque, assim, é necessário uma outra live, doutora Rosângela. Eu vou ter que te convidar novamente para nos auxiliar nessa missão do Instituto TQA, que é despertar, destravar e saltar. Porque é o que eu falo, uma frasezinha, gente, uma palavra muda o curso da sua vida, Exato. né? Isso tudo que você está ouvindo aqui, muita gente fala assim, nossa, mas esse negócio de meditar parece uma bobagem. Gente, não é. Tá aqui, ó, a cientista falando. A gente fala muito aqui das repetições, né? Quando a gente, dentro do protocolo TQA, a gente tem aqui orientações, né, de atendimento para as pessoas repetirem, sentirem as frases, né, falarem isso para o corpo, para vocês entenderem que isso olha o que acontece biologicamente com o corpo. Quando a gente pede, gente, repete isso para o corpo, usa o Eu Ho'oponopono, quero que é uma técnica lembrar, que a gente isso que você ama. está falando é importante para lembrar do minuto. Tá? Tem muita coisa que você vê assim, repita por um minuto. E as pessoas ficam pensando, por que um minuto? Porque é um minuto para fazer o neuropeptídeo adequado. Na verdade é 45 a 50 segundos, mas você leva 10 segundos para juntar o pensamento com o sentimento. Isso aí. E olha aí, tá vendo, gente? Aqui estamos falando o seguinte: em Fortaleza, onde procurar ajuda? Olha, nós temos terapeutas TQA também em Fortaleza. Doutora Rosângela tem um trabalho aí lindo no mundo inteiro, gente. Que mais? A Hélida, doutora, muito grata pelas explicações. Faz se necessário, essa live vai ficar salva. Vai, gente. Isso aqui é uma aula. A gente tem que deixar que salva para todo mundo. Eu vou reassistir para eu aprender mais. Ótimo. Está intimada, o pessoal aqui da escola, está intimada a voltar, doutora Rosângela. Gratidão infinita por compartilhar conosco esse conhecimento. Gente, lindo, lindo e mais lindo ainda é a sua resposta às nossas células aqui que ficam doidas para te receber aqui. Né? Porque é muito válido alguém que estudou tanto, saiu da caixinha e chegar numa escola como a nossa aqui, que é uma escola quântica, né? E trazer isso de uma forma tão simples e tão humilde que você que assim, isso é notório, a gente sente isso, assim, a sua energia é uma energia deliciosa de compartilhar. Então, muita gratidão. Eu Gratidão que por compartilhar agradeço. da sua luz. Gratidão Eu que infinita. agradeço. Gratidão também. Para mim é um prazer estar aqui. A gente acertando as agendas, estou disponível. Ah, maravilha! Eu vou te mandar um zap depois. Dona Rosângela, vem mais um pouquinho. Você já colocou aqui alguns pontos que eu achei fantástico. A gente pode trazer aí essa visão, né, da nutrição quântica. Eu acho que isso vai ser legal. É um assunto que pode vir trazer muita gente aí, né? A gente ajudar mais. Eu falo, é uma escola, a gente sabe disso, existe a troca, mas mais que isso, né? Ela tem base aí na energia do amor. E tem aí essa missão de levar adiante o despertar, o destravar e o saltar. Está na minha missão. Fiz meu mapa espiritual, Rosângela Arnett. Eu fiz meu mapa astral e aí saiu a minha missão espiritual, viu, gente? Isso aqui Que não é lindo, brincadeira, não. Isso aqui está no meu programa. que Os lindo, astros me contaram tudo. que Ai, bom, que bom. O que bom. importante é a gente estar assim, né, focado na nossa missão. Eu acho que é bem isso. Isso é muito bom. É bom para nós no sentido físico, mental e principalmente espiritual.
Exatamente. Então, vou deixar esse espacinho aí para você deixar o seu recado final. Eu sei que você está nos Estados Unidos, não sei como é que está lá focada, né, no, no, no PhD lá agora. Conta um pouquinho isso para a gente, Rosângela, por favor, doutor. Sim, na verdade, existe uma universidade quântica no mundo, né, que é no Havaí, é a International Quantum University. E eu me fiz a matrícula, né, me matriculei lá alguns anos atrás, em busca de um doutorado. Eu queria um doutorado e eles oferecem vários cursos, um deles é a Medicina Integrativa Quântica. Então eu fiz esse doutorado e aí eu decidi continuar os estudos para defender meu PhD. E aí eu tô neste ano, porque aí já era para mim ter feito isso, a pandemia atrapalhou e depois outras questões pessoais, e este ano eu decidi que eu vou defender a minha tese. E eu tô nesse processo, né? Mas eu tenho um orientador querido, lindo, maravilhoso, escreveu 14 livros, tem 3 páginas de currículo, né, no Lattes. É uma graça, tem idade para ser meu filho, mas ele é muito crica. Então, eu estou numa fase assim de aluna, sabe? Tentando agradar o orientador. Mas tá indo, né? É um livro verdadeiro, porque são 150 páginas e eu tenho alguns estudos, né? Casos clínicos, casos não são clínicos, porque eu resolvi sair totalmente da caixinha e eu decidi trabalhar com a radiestesia. Então, a minha tese, ela é a hipótese principal da tese é: radiestesia é científica ou não é? Porque a gente tem muita coisa mística em cima da radiestesia, né? Até por culpa dos próprios terapeutas. Então, eu fui atrás da explicação científica da radiestesia e nesse meio tempo eu desenvolvi um instrumento de radiestesia. O nome dele é Eu Holotester, tenho! né? E Eu tenho! esse Eu tenho os instrumento ele kits foi todos aqui, desenvolvido. viu? Eu tenho os kits todos. Então, o instrumento de radiestesia é o fundamento da minha tese. E agora eu estou defendendo essa tese justamente para provar que era científica e que esse instrumento ele é uma forma de você fazer a radiestesia mais cientificamente, vamos dizer assim. Porque o que me incomodava, e por que, que eu fui escolher a radiestesia? Agora vem a melhor parte, porque eu não acreditava nela. Eu achava aquilo lá uma mentira enorme. Imagina pegar o pêndulo, você vira ele a hora que você quer, para o lado que você quiser. Então eu pensei, poxa, então eu vou atrás disso. Então, porque eu era cética e não acreditava, eu decidi fazer a tese. E nesse meio tempo eu descobri que se a gente invertesse o pêndulo, né, e usasse um instrumento que você não tem a capacidade de mexer, o que gira ali, né, ou mexe ali, só pode ser o que está no campo, a energia do campo. E claro que isso me levou vários anos, né? Não foi uma coisa assim, né? E eu tive muita ajuda do Ricardo Monteiro, que é um grande radiestesista aqui em Curitiba. E isto, quando eu me dei conta que realmente o que o holotester estava captando era a informação no campo, e eu comecei a checar isso, aí eu fui a fundo na tese, né? Então é isso. Uau! Uau! Coisa linda! Vamos falar disso também, viu? A Ana Paula Reiser está dizendo o seguinte: eu comecei a fazer, ela até criou um método que é a radiestesia é, de drenagem, né? Drenagem. Olha só que interessante. Muito bom. Doutora Rosângela, vamos marcar um outro encontro, porque é assim, é muito conhecimento para uma hora só, uma hora e pouco. Vamos conversar depois. Gratidão Tá infinita, certo. mais uma vez, Beijo né? no coração de vocês. Que Deus Gratidão a abençoe. nossa. Uma boa estadia aqui no Brasil, um bom retorno aos Estados Unidos. Vamos falando, vamos combinar as nossas agendas. O pessoal está achando Isso ótimo aí. que é do Sul, que você é gaúcha. Aí pronto, agora apaixonou de vez. Ó, tá perguntando como ter o holoteste. Ah, É, ele tá no meu blog. Eu tenho um blog
que é rosangelaarnet.com.br. É o meu nome, Rosangela, A-R-N-T. rosangelaarnet.com.br. Você entra nessa página, tem o blog, tem a loja. Na loja está à venda. Na loja tem tudo lá, gente. Ótimo, maravilha. Um beijo grande. E assim como dizia o mestre Eric, a doutora Rosângela leu o livro, gostou do livro, aprovou, postou lá, fiquei toda das mais felizes. Paz Lindo, lindo, inverencial. maravilhoso. Paz inverencial. A paz do nível 10 E elevado a 700 da escala é isso aí. Hawkins. Isso Gratidão. aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, família.